Então hoje, talvez a gente tenha feito o caso mais desafiador para a cirurgia endoscópica da coluna lombar, aqui da nossa experiência, talvez até aqui do Espírito Santo, que foi uma paciente jovem que deu uma entrada na urgência aqui no pronto-socorro. Ela veio transferida do nosso serviço lá de São Mateus, no Meridional São Mateus, foi avaliada inicialmente pelo Dr. Floriano, que é um parceiro da nossa equipe lá. É uma moça jovem que chegou com um quadro rapidamente progressivo de uma dor ciática do lado direito associada a alterações esfincterianas compatível com o que a gente chama de síndrome da cauda equina, ou seja, compressão dos nervos que vão para as pernas e principalmente para o controle da bexiga e da evacuação. Então ela veio transferida para a gente porque tem uma estrutura de suporte maior, onde a gente fez a ressonância magnética e a eletroneuromiografia. Bom, então a gente está começando aqui a monitorização intraoperatória. Essa aqui é a tela inicial, correto? Já chama a nossa atenção que o reflexo bulbo-cavernoso nessa paciente está ausente desde o início da cirurgia, o que é compatível com a manifestação clínica dela de uma síndrome da cauda equina, tá? Essa aqui é uma tela do potencial evocado motor. A gente consegue perceber a marcante assimetria que ela possui do lado direito em relação ao lado esquerdo. Essas curvas aqui mostram os potenciais motores. A gente consegue perceber como que está assimétrico, também compatível com a manifestação clínica dela, que demonstra uma fraqueza assimétrica pior na perna direita, tá? O que deixa a gente bastante otimista nessa cirurgia é o potencial evocado somatosensitivo do pudendo. Esse é um potencial que capta lá nas raízes que vão para os órgãos responsáveis pela micção e pela evacuação, e a gente vê que ela tem resposta, ou seja, há uma expectativa de que depois da descompressão da cirurgia, ela volte às funções habituais e normais. Aqui o potencial evocado somatosensitivo, que mostra uma preservação das raízes sensitivas do corno posterior da medula. Então era uma lesão expansiva, pegando desde o corpo de L5 até o corpo de L4 do lado direito, provocando uma extensa compressão das estruturas neurológicas, praticamente uma estenose absoluta do canal. O radiologista inicialmente considerou talvez ser até uma lesão tumoral, que a gente chama de chivanoma, mas as características radiológicas estavam muito sugestivas de talvez poder ser até uma hérnia de disco mais cronificada que agudizou. Independente disso, tratava-se de uma lesão expansiva grande, promovendo compressão tanto da raiz emergente de L4 do lado direito, como a raiz descendente de L5 do lado direito e a cauda equina, que são essas outras estruturas neurológicas responsáveis tanto pelo lado esquerdo como pelo restante do corpo. E aí começou o nosso desafio, porque um acesso endoscópico interlaminar seria mais complicado, um acesso transforaminal, talvez a gente não conseguisse mobilizar todas as estruturas, e aí é onde a gente lançou mão de um artifício avançado de cirurgia endoscópica, que seria um acesso transfacetário. Além disso, para eu ganhar tempo, a gente utilizou a fresa manual, o Tonchide, onde a gente partiu da IAP, da SAP até a incisura vertebral superior de L5, fazendo um core, um tubo de 9 milímetros aqui para nortear ao nosso acesso.
Feito isso, a gente retirou a IAP e uma hemilaminectomia do lado direito, retiramos parte da SAP, foi feita a retirada do ligamento amarelo para expor toda a estrutura neurológica. Além disso, a gente corou o disco de azul, de metileno. Foi aí que a gente viu que a lesão expansiva ela era azulada. Foi quando a gente começou a perceber que tinha grande chance de ser uma hérnia de disco. Então a gente aqui está na fase inicial de um acesso transfacetário L4 L5 do lado esquerdo para abordagem de uma lesão complexa com compressão completa do canal nesse segmento, causando principalmente uma compressão ao nível da porção emergente da raiz de L4 do lado esquerdo. A gente consegue ver aqui a borda superior e medial do pedículo de L5. A gente fez uma flavectomia ampla. A gente consegue observar aqui a lâmina de L4, a borda medial do pedículo de L5. Aqui eu tenho a raiz descendente de L5 e tem essa estrutura que a gente não sabe se isso é disco ou o aspecto radiológico sugestivo de um chivanoma, mas está causando um efeito compressivo importante das estruturas nessa região. Começado a descompressão, começada a dissectomia, a gente começou a ver que tratava-se muito provavelmente de uma hérnia de disco. Obviamente que a gente mandou isso para análise do patologista, mas foi feita uma descompressão efetiva dessa região toda. Essa descompressão fez com que as estruturas neurológicas voltassem a ficar livres, melhorou o potencial de ação na monitorização intraoperatória realizada pelo Dr. Rian. Então, inventário final de um acesso endoscópico transfacetário L4 L5 do lado esquerdo para retirada de uma lesão intrarraquídea extradural com extensa compressão e síndrome de Caldequina. A gente consegue observar às 9 horas a axila da raiz emergente e o gânglio da raiz emergente de L4. No centro da tela a gente tem a porção discal do forame. Às 9 horas eu tenho aqui a borda medial e superior do pedículo de L5. No centro da tela, pulsando livremente, eu tenho a raiz descendente de L5. E quando eu entro no canal, a gente consegue livremente manipular e ver que a estrutura está completamente livre. Tanto na axila eu vejo gordura, na porção caudal. Fizemos um esvaziamento radical desse disco para evitar recidiva, finalizando então a descompressão tanto da raiz emergente de L4 quanto da raiz descendente de L5 e de todo o canal nesse segmento. Nos potenciais da monitorização intraoperatória do Rian mostraram já sinais de melhora, apesar da gravidade do caso, o que é um fator de bom prognóstico nessa evolução. Porém, a gente teve que retirar as articulações interfacetárias desse lado. Frente a isso, a gente fez uma fixação transpedicular unilateral L4, L5, exatamente para refazer esse pilar pedículo facetário pedicular, para não aumentar o risco de sobrecarga nesse segmento do disco.
Além disso, a gente realizou uma dissectomia radical, exatamente para diminuir o risco de recidiva dessa hérnia. Esse material vai ser mandado para análise, mas pelo aspecto macroscópico, tratava-se realmente de uma hérnia de disco e agora a paciente vai seguir na reabilitação. E o mais importante, que é onde a tecnologia vem mudando a curva da cirurgia da coluna. Toda essa cirurgia da hérnia foi feita por um corte de 1 centímetro e essa fixação foi feita por um corte de 3 centímetros. Ou seja, eu consegui fazer toda essa cirurgia por cortes de poucos centímetros. Isso é alta tecnologia sendo aplicada na cirurgia da coluna aqui no Espírito Santo.